né? Isaías 6, 7. Com ela é a brasa. O anjo ele pega uma brasa e ele vai em direção a Isaías e fala: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Versículo seguinte. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Olha que palavra bonita. Conclamando, dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa canção, ela foi colocada de propósito, porque a canção no refrão fala: eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, né? E ela foi colocada de propósito porque vai caminhar dentro daquilo que a gente quer falar. O texto ele fala, é um anjo que chega e Isaías ele tem um encontro com Deus no ano que morre o rei Uzias, e ele vê o Senhor e de repente um anjo vem em sua direção. Ele fala: Senhor, ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia fala que um anjo vem em sua direção, pega uma brasa e toca em seus lábios e ali purifica Isaías para uma nova fase. Toda vida que nós vamos vivenciar uma nova fase, o Senhor nos toca de uma forma diferente. E Deus, ele uma colocação, ele fala: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Mas quem é esse nós? Se Deus, ele é um Deus único. Aí nós entendemos que ali ele estava fazendo uma referência à Trindade. Nós entendemos que ele estava falando aos anjos. É como se houvesse um concílio, uma reunião. É como se tivesse nesse momento um conjunto de consciências em volta de Deus. E ele falasse: a quem há de ir por nós? Ele não fala: a quem há de ir por mim. A quem enviarei? A quem há de ir por mim. Ele fala: a quem há de ir por nós. Dá a entender que era algo muito maior, que não só tocava no âmbito geográfico que você vive, mas toca em uma forma global, né? Em relação à humanidade. Vai além da humanidade, porque nos leva a um acesso espiritual ao céu, às regiões celestiais, à salvação. A gente entende que é algo de salvação. Quando você entende e estuda quem é Isaías, você vai ver que Isaías era um profeta messiânico. Ele anuncia de alguma forma Cristo às nações. Ele anuncia Cristo como salvação da humanidade. Ele vai profetizando e declarando. Ele é um tanto poético, ele é um dos profetas mais profundos. Eu posso falar que é o mais profundo do Antigo Testamento no meu ponto de vista, né? Ele é meio que shakespeariano, né? Ele traz uma linguagem muito forte. Ele traz uma visão muito cinematográfica do reino dos céus. E quando ele revela que Deus chega para ele e fala assim: a quem há de ir por nós, nós entendemos que é uma missão muito grande, uma missão muito pesada no sentido de responsabilidade e compromisso. Aí lá em Mateus capítulo 28, Mateus 28, 18, Igor. Mateus 28, 18. Fala assim. Colocou: então Jesus, se aproximando deles, e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha, ele fala do céu, ele faz uma menção do céu. Não é só uma coisa terrena. Ele fala: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Daqui ele mostra outra grandiosidade daquilo que ele vai delegar naquele momento aos discípulos. Pode colocar: todo mundo da terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o coletivo aqui. Quem há de ir por nós? Ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos, né? E ele fala, todo poder é me dado, e ide por todo mundo e pregar o evangelho. Todo poder é me dado nos céus e na terra. É um poder que é incalculável, você não consegue medir, você não consegue entender esse poder. E ele fala, é me dado no céu e na terra. Eu tenho uma missão para vocês. Aqui nós conhecemos o texto como a grande comissão. Eu tenho uma missão para todos vocês. Ide, portanto, e pregai o evangelho. Ele não mandou aos anjos, porque ele fala, quem há de ir por nós, né? Ele é Cristo, o próprio Deus, ele se esvazia e habita no corpo de homem, e ele vem na terra e passa 3 anos pregando o evangelho, vivendo o seu ministério. Mas ele não continua, porque ele tinha que ser sacrificado para a remissão dos pecados da humanidade, porque no Antigo Testamento o pecado ele era perdoado mediante a um sacrifício de um animal. Mas no Novo Testamento, quando Cristo ele vem, ele se sacrifica e derrama o seu sangue, faz uma aliança de sangue com a humanidade, e ele morre se sacrificando por mim e por você. E naquele momento ele começa uma nova fase, uma nova aliança para as nossas vidas. E essa nova aliança gera em nós a salvação e acesso aos céus. Mas não só isso, naquele momento, além de gerar acesso aos céus, porque o véu, ele foi rasgado de cima a baixo, de tal forma que começamos a ter acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo. Isso também gera em nós, não só o privilégio, mas gera a responsabilidade, porque o evangelho é responsabilidade. Responsabilidade de quê? De pregar e vivenciar o evangelho de uma forma tal que nós não temos a opção de recusar, Genilson. Nós não podemos dizer não. Um crente em Cristo Jesus, ele não tem a opção de recusar. Simplesmente ele só tem a opção de dizer, eis-me aqui. 800 anos antes de Cristo, Deus olha para Isaías e fala, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele não satisfeito, ele vem na terra, ele treina 12 homens. E ele fala, ide fazer discípulos. Pastor, foi para os 12? Não. E essa é o que intriga o evangelho. A ceia é só depois da mensagem. Isso é que intriga o evangelho. Ele estava no Monte das Oliveiras com cerca de 400 pessoas. E ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aí quando em Atos capítulo 1 eles estavam reunidos, os 12 estavam incompletos, eles falam, está incompleto o número de 12, a equipe está incompleta, vamos preencher a equipe. E eles preenchem a equipe, continuam em oração, chegam em Atos 2, e a Bíblia fala que eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos receberam um batismo de fogo e tiveram o coração incendiado. Deus, quando Ele nos leva ao encontro com Cristo, Emanuele, é porque Deus quer nos incendiar, quer incendiar o nosso coração, mas simplesmente para estar no culto e cantar o Senhor, e adorar o Senhor, e dançar, e falar em línguas, e profetizar. Não! Deus incendeia o nosso coração para que nós possamos invadir os becos, as ruas, as favelas, invadir os bairros, invadir as nações, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo a toda criatura, porque é um projeto de Deus salvar a nação, é um projeto de Deus salvar as nações, e isso implica do particular ao geral. Deus quer salvar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu familiar, toda a tua família que está à tua volta, os teus vizinhos. Deus quer salvar a tua rua. Deus quer trazer uma nova ordem para a tua vida. Se você quer e recebe, dê uma salva de palmas. Tem alguém aqui essa noite? E aí falamos 5 pontos. Começamos 5 pontos hoje, que foi a primazia do evangelho. Eu estou com pouco retorno aqui, pastorzão. A primazia do evangelho, zelo pelo evangelismo. Primeiro ponto, a primazia do evangelho.
Segundo ponto, zelo pelo evangelismo. Terceiro ponto, viver consciente o corpo de Cristo. Quarto ponto, engajamento social ou engajamento cultural. E quinto ponto, humildade cristã. Nós falamos de manhã a primazia do evangelho, falamos sobre zelo do evangelismo, e eu fiquei de concluir só essa parte do zelo do evangelismo para a gente entrar nos últimos 3 pontos. Eu prometo que eu vou ser o mais assertivo possível esta noite, porque nós temos a Santa Ceia, e eu quero selar essa palavra com a aliança da Santa Ceia, em nome de Jesus. No zelo evangelístico, nós falamos de levar as boas novas. O pastor Elton deu aqui o TLA e ele deu uma boa introdução para aquilo que eu vou falar. A Bíblia nos manda nos abandonar o velho homem. Uma pessoa zelosa, ela morre na cruz, ela manifesta bons frutos. Zelo nos leva a morrer a natureza humana, o velho eu, despojada das obras da carne. A ética do servo é compartilhar a mensagem. As pessoas estão com fome, elas estão famintas para receber uma mensagem. Estamos vivendo um momento de colheita, um momento onde as pessoas estão chegando sedentas. Aqui na comunidade Adorar, nesse exato momento, milhares de pessoas se reúnem ouvindo a palavra e adorando o Senhor por todo o nosso país e por todo o mundo. As pessoas estão com sede, elas estão com fome. Nossas maiores festas deveriam ser o batismo. As nossas maiores festas deveriam ser o encontro com Deus, a jornada. Que é um momento que vai ser disruptivo para a tua vida. Vai ser um ponto de inflexão. É um momento que a linha ela está indo em uma direção, mas naquele ponto, de repente aquela linha do gráfico da tua vida está descendo. Mas o encontro, a jornada, o encontro com Deus é aquele ponto de inflexão, que a linha no lugar de descer, ela começa a subir. O teu casamento que estava à beira do divórcio, de repente vive o renovo. A tua vida financeira que tudo estava dando errado, é aquele momento que o futuro se encontra com o presente e você tem uma experiência sobrenatural. Eu quero dizer que esta noite o futuro vai se encontrar com o presente e aquilo que Deus tem traçado para você vai começar a acontecer, e aquilo que o diabo traçou para a tua vida vai cair por terra, porque esta noite vai ser uma noite de transformação e livramento. Oh meu Deus, tem alguém aqui que acredita no que eu estou falando e pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu estou falando que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Pentecostal, tá? O pessoal mais reformado aí, me perdoa. Me perdoa, eu não consigo. E aí nós falamos sobre isso. Deveríamos ser uma igreja missionária e buscar constantemente servir as vidas. E falamos que uma igreja missionária, ela começa na recepção com a plaquinha que você segura ali. É com a consolidação que eles dão um chocolate para você. É um bis, pastor, mas é o melhor que a gente pode lidar nesse momento, e vamos lidar com carinho. Talvez o teu poder aquisitivo seja um Ferreiro Rocher, e está tudo certo. Mas a gente está dizendo que a gente está te recebendo da melhor forma. Se a gente pudesse, colocaria até um tapete vermelho para você. O que a gente quer dizer é que você importa. Você importa de tal forma que o tapete vermelho para a tua vida, ele foi lavado pelo sangue de Cristo. Por isso que é vermelho. Ele quer te levar para o céu. Existe um projeto de Deus. Ele quer, inegociavelmente, Ele quer te levar para o céu. Então tudo o que nós fazemos aqui, a água que está no banheiro, a gente limpa, a gente organiza. Aqui o louvor tem que ser voltado e moldado para as vidas. A pregação tem que ser voltada e moldada para as vidas. Por quê? Porque cada pessoa importa. Nós queremos de alguma forma contribuir com essa missão que Deus falou, quem vai por nós. Então essa missão é grande.
grande, e nós entendemos que não é pequena, ela não cabe dentro de um só homem, não pode ser só o pastor Elton, não pode ser só o pastor Juliano, mas ela cabe a cada um de nós. Por isso que Jesus comissiona 12, ele comissiona 70, ele fala para a multidão de 400, e ele converte 3.000 pessoas na primeira pregação, porque ele entendia que se ele quisesse alcançar a humanidade, ele tinha que levantar a maior quantidade de homens e mulheres sedentos e apaixonados pela obra. Uma igreja missionária que tem o coração em chamas. Uma igreja que prega o evangelho. Pastor, eu não tenho como pregar. Ore pelos que pregam. Pastor, eu não quero só orar. Oferte pela obra. Porque uma igreja, quanto mais ela oferta, mais pessoas ela ganha. Ao redor do mundo, quanto mais nós semeamos, mais ganhamos vidas. E ela é apaixonada. Deus quer uma igreja apaixonada. E aqui eu começo aonde eu não falei de manhã. Paixão é a mais importante de todas as estratégias. Circulou um vídeo, está circulando nas redes sociais do Cristiano Ronaldo, falando sobre a questão de talento. E ele fala: talento não é tudo. É necessário muito esforço. Essa frase não é dele, essa frase é de John Maxwell. E aí você vai ver um vídeo logo depois de Mike Tyson, ele fala a mesma coisa. Vem outro atleta e fala a mesma coisa. Vem outro personagem e fala a mesma coisa. E tem um livro chamado Talento Não É Tudo, que é de John Maxwell. E dentro do livro ele traz alguns pontos sobre paixão, que ele fala que o mais importante é mais importante do que uma estratégia. A igreja pode chamar um consultor, ela pode chamar um coach de igreja, para poder mostrar para a igreja como deve funcionar o passo a passo. Às vezes eu estou passando meu feed e aparece algum maluco lá falando: eu sei como fazer a sua igreja crescer, nós temos a estratégia correta, se inscreva aqui. E eu nem clico nesses personagens, porque não é uma estratégia que leva uma igreja a se movimentar, não é uma estratégia que leva um louvor a dar certo. Eu já vi muitas bandas, muitos ministérios com pessoas talentosíssimas que cantavam e tocavam e não funcionava. Eu já vi muita igreja com pregadores bons que falam melhor do que a gente que está aqui na Adorar, que não funcionava porque não é a técnica da pessoa, não é a estratégia. A paixão, ela nos leva mais além. Por quê? Porque a paixão, ela cria fogo, ela promove combustível. Uma pessoa apaixonada, ela não perde energia. Ainda que ela erre, ela continua. Ainda que ela caia, ela permanece caminhando. Ela vai se rastejando, mas ela não para a sua paixão. Não se importa com oposição nenhuma. Ela continua e aproveita o máximo do seu talento. Uma pessoa apaixonada, ela age com entusiasmo. Ela pode ter talento que você fala: nossa, que pessoa talentosa. Porém, uma pessoa apaixonada, ela é capaz de fazer melhor. Porque ela se dedica. Não é fazer 1000 coisas, é fazer uma coisa 1000 vezes. Eu não preciso saber fazer 1000 coisas. Mas se eu faço uma coisa 1000 vezes, eu me torno bom naquilo que eu faço. Mas o meu vizinho era mais talentoso, mas ele não se dedicou, ele não se apaixonou, ele não pegou fogo. Logo ele desistiu, ele abandonou do sonho. Quantas pessoas você conhece que abandonaram do sonho? O pastor Elton falou aqui: nós temos que pregar para pastores, porque hoje as igrejas estão lotadas de crentes antigos, magoados, desanimados, sofrendo um bloqueio cognitivo. Eles não conseguem ver, eles não conseguem ouvir, estão machucados. Olha para um pastor e fala: não, eu tive uma experiência com um pastor há 10 anos atrás, esse pastor me lembra. Eu não vou me envolver nessa igreja. Olha só, é sério isso? Não, eu tive uma experiência com uma igreja há 20 anos atrás, não foi boa. Quando eu chego aqui, é como se eu estivesse naquela igreja. Então eu não quero me envolver. É sério isso? Que você está bloqueado esse tempo todinho? Porque a culpa não é a experiência que você teve. A experiência que você teve, desculpa, eu não vou ficar como acontece na internet, que eu acho, desculpa, ridículo e patético. Eu tenho que falar. Vou falar. Que talvez você ache bonitinho.
Mas eu acho ridículo e patético. Quando alguém fala assim, nos perdoe se a igreja te magoou. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter dito isso. Eu não tenho que pedir perdão porque a igreja te magoou. O que você viveu lá atrás, você tinha que viver. Fazia parte do plano de Deus para a tua aprendizagem. Você tem que pedir perdão por não ter aprendido com aquilo que aconteceu lá atrás. Porque o abuso que eu vivi, o trauma que eu vivi, a separação que eu vivi, o luto que eu vivi, a ruptura que eu vivi, as mágoas que eu tive, as decepções que eu tive, elas aconteceram porque eu estou numa escola da vida. E elas aconteceram porque Deus, Ele quer que eu tire as melhores lições. Eu não tenho que pedir perdão a você por algo que você viveu no passado. Você tem que olhar para o teu passado, aprender com ele, abraçar o teu passado, abraçar o teu problema e falar o que é que eu tenho que aprender com o meu problema. Porque depois que você aprende, você pode soltar. E aí você tem a oportunidade de avançar para o novo. Um passado não resolvido é um passado que permanece. E você hoje está 10 anos vagando de igreja, eu vou na igreja tal porque tem uma multidão, e lá é gostoso, não, é porque você se esconde. E aqui não é lugar para você se esconder. Deus, Ele te acha essa noite, e Ele diz, existe um novo tempo, e esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. E a gente fica arrastando os nossos mágoas, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos queixumes, e você não avança. Aí teu casamento é uma porcaria porque você carrega a mágoa do ex-esposo. A tua vida é um embaraço porque o lugar ao teu lado não está vazio. E você precisa se esvaziar. Esvaziar tudo que está ao teu lado. Olhar para o teu ex-esposo que te magoou, que está lá atrás, e falar, eu te agradeço. Se tiver que voltar, vai lá e conversa com ele e fala assim, eu te agradeço por tudo que você me fez. Porque o que você me fez a mulher que... Eu agradeço tudo que você me fez, que o que aconteceu comigo fez o homem que eu sou hoje. Você tem que perdoar o seu pai. Meu Deus, eu vou ter que entrar na família de novo. Porque o pessoal fala assim, pastor, fala muito de família. Desculpa, mas essa é a minha mensagem. Se você não se te mexe, é porque alguma coisa dentro de ti tem que ser tratada. O problema não é em mim. Mas vamos falar um pouquinho de família? Eu tenho que... Não, porque meu pai, você tem que olhar para o teu pai, que ficou lá atrás, o alcoólatra, o irresponsável, que te abandonou, o que te deixou olhar para aquele momento, aquele dado momento da história, que te magoou, e pedir perdão a você mesmo, por ter guardado essa mágoa ao teu pai. Perdoar o teu pai, e abraçar um pai dentro de você, que Deus criou para você. Porque você pode ressignificar essa imagem. E a antiga igreja da mesma forma. Eu preciso olhar para a igreja que eu tive uma experiência ruim, traumática, e falar, meu Deus, foi necessário. Eu nunca contei aqui. Posso contar, meu amor? Pronto, eu vou contar. Ela autorizou, a mulher autorizou, meu amigo. Meu primeiro pastor, ele era um carrasco. Carrasco. Ele chegava lá em casa e buzinava, não tinha um WhatsApp na época. Eu me levantava de onde eu estava, pastor, me tremendo todo. Sério, me tremendo. Porque eu tinha medo, eu não tinha respeito. Foram 7 anos debaixo de um jugo terrível. Terrível. Pesado. Eu ouvi cada humilhação, já fui chamado no púlpito de atenção, porque lá tinha que usar gravata. E eu nunca gostei de gravata por um motivo. Eu transpiro muito, eu estou aqui no ar-condicionado. E eu estou transpirando, então eu nunca gostei de gravata. Ele, uma vez, eu estava no púlpito, ele subiu no púlpito, tirou a gravata dele na frente de todo mundo. E falou, coloca a gravata. Nunca mais eu quero te ver no culto sem gravata, isso na frente de todo mundo. Isso é uma das coisas, pastor.
Ele é o pastor que eu elogio nas minhas pregações. Porque eu aprendi a ressignificar. Eu liguei para ele e falei: pastor, eu quero dizer que eu lhe amo. E aonde eu chegar eu vou falar bem do Senhor. Eu sou muito grato. Eu aprendi a pregar com o Senhor. Eu aprendi a fazer casamento, velório, batismo, apresentação de criança, Santa Ceia com o Senhor. Eu não tenho o que reclamar. E tudo de ruim que eu vivi, eu quero ressignificar e aprender para que eu possa viver uma nova fase. E eu decidi nunca falar mal dele. Estou relatando fatos. Mas hoje eu amo o meu primeiro pastor como gratidão. Eu amo. Às vezes eu vou no YouTube, boto as pregações dele e começo a assistir as pregações dele. Ele está lá em São Paulo. E eu fico assistindo ele pregando, assisto uma, assisto outra, analiso, falo assim: meu Deus, como isso aqui, eu peguei muito parecido dele, eu faço essa puxada muito parecida, que legal. É ressignificar, olha para trás e fala assim: eu preciso viver novas experiências, meu Deus. Paixão é o primeiro passo para a realização. Paixão, ele aumenta a tua força de vontade. Ela transforma a sua lista de obrigações em sua lista de desejos. Você não pode transformar uma pessoa a menos que ela não queira. Você não pode nem levar a pessoa para o GR se ela não quiser, se ela não se apaixonar. Paixão produz energia. Só sem paixão, uma parte de nós fica morta. Morreu aos 30 e foi enterrado aos 60. É uma pessoa que perdeu a paixão. Não podemos ver outro coração em chamas se o nosso coração não está pegando fogo. Você pode até ensinar o que sabe. Só podemos inspirar pela paixão e reproduzir quem nós somos. Terceiro ponto. Viver o consciente do corpo de Cristo. Paulo, ele cita 52 vezes a expressão uns aos outros. 52 vezes ele fala uns aos outros. O problema da igreja é gente que não foi discipulado. Pastor, o problema das igrejas são pessoas que não são discipuladas. Quando eu vejo um cristão dando trabalho, eu vejo um cristão que não sofreu um discipulado, não viveu um discipulado. Lá em 1 Pedro 4,10, Pedro 4,10, não, Romanos não, é depois de Romanos, viu? Que na sequência está Romanos. Aí eu botei uma sequência e não é. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, ou uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Passa. Se alguém falar, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, servir uns aos outros com o dom que você recebeu, como bons administradores. A palavra administrador aí é mordomo, que vem do grego oikonomos, que deriva a palavra economia. É aquele que administra a sua casa. Oikonomos, oikos no grego é casa e nomos é normas. Oikonomos são as normas de casa. A Bíblia fala que nós somos administradores, nós somos mordomos da multiforme graça de Deus. Para quê? Para servir uns aos outros com o dom que você recebeu. Você é um despenseiro, um mordomo. Nós temos a chave para abrir as portas dos céus em nossa direção. Por isso que a Bíblia fala que devemos orar uns pelos outros. Um judeu, quando ele se encontra com outro, ele fala shalom. E shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom quer dizer, eu te declaro a paz, te declaro a saúde, te declaro a abundância. Jesus, ele fala isso, quando você chegar numa casa, você declare a minha paz. Se não tiver nenhum filho da paz ali, a paz volta para você. Está lá na Bíblia, mas você tem que declarar a paz. Quando eu olho para uma pessoa, eu declaro a paz, graça e a paz sobre a tua vida. Se a pessoa está em meio a conflitos, a confusão, é um problema dela. Mas eu estou profetizando, eu quero que aquela paz volte para mim. Toda vida que eu abençoo, na medida que eu abençoo, eu recebo de volta. Eu recebo de uma forma multiplicada sobre a minha vida.
Somos um coletivo, nós somos um corpo que carrega o Espírito Santo. Competição, ciúme, inveja tem tornado alguns lugares um inferno. Algumas casas, algumas famílias, algumas irmandades, algumas igrejas um inferno. As pessoas não se amam, elas se criticam, falam mal umas das outras. O propósito de Deus sempre foi ter um povo. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Jeremias 32, 38. Fala assim, vou começar a ler. Tá. Tu vai deixar até o versículo 41, tá bom, Igor? Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem, e para o bem dos seus descendentes, das suas gerações. Estabelecerei uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração, o desejo de me adorar. Isso é um coração que queima. E eles nunca se afastarão de mim. Versículo 41. Terei alegria em lhes fazer o bem, e plantarei nesta terra firmemente de todo o coração. Sempre foi o desejo de Deus ter um povo. Sempre foi desejo de Deus separar um povo. Criar uma nação. Um povo escolhido. Em Pedro ele fala: não sabeis que vós sois sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido. Sempre você vai ver Deus separando um povo. E no meio de um povo, Deus vai separar pessoas para ser despenseiras, mordomos, para ministrar. Por isso que essa palavra eu tenho falado de recepção, de consolidação, de louvor, porque é uma palavra que ela pega para você, visitante, pega para cada membro aqui dentro. Se a gente não nos apaixonar, o que muitas vezes está faltando é você sair da inércia, do seu lugar de comodismo, de zona de conforto, e falar: eu preciso servir a igreja. O pastor, onde é que o Senhor pode me colocar para eu servir ao Senhor? Eu posso ajudar na recepção, posso ajudar nas crianças. Ninguém quer estar nas crianças. Nesse momento tem um pai, uma mãe cuidando do seu filho para que você esteja aqui. Sabe como foi que eu descobri quem era a pastora desta igreja? Eu vinha visitar esta igreja, olhava para cá e falava: quem é a pastora daqui? E eu encontrei algumas pessoas falando: a pastora, ela nunca está no púlpito, ela não pega no microfone. Claro, sabe por quê? Porque nesse exato momento a pastora está lá na sala das crianças tomando conta dos filhos de vocês, para que o esposo dela, o pastor, pregue a palavra. E quando eu vi isso, eu falei: uau, que atitude fantástica. Porque é muito fácil, um Zé Bedeu da vida, uma Zé Bedeu da vida. A pastora não está no microfone. Não está, porque ela está com teu filho. Mas ninguém quer ser um missionário lá para as crianças. Enquanto você não entender que você pode ser um missionário, Hollywood está discipulando nossas crianças, mostrando inversão de valores, menino beijando menino, menina beijando menina, querendo tornar normal aquilo que a Bíblia não torna normal. Ah, pastor, eu sou homofóbico, me chame do que você quiser. Eu vivo o princípio da palavra de Deus, e o que é errado, o que é santo, e eu preciso declarar isso para todas as pessoas que eu encontro. Há uma tentativa do diabo de destruir as famílias, de destruir os nossos filhos. Então você servir aos adolescentes, servir às crianças, é você militar contra a obra do inimigo na vida dessas crianças, é você mostrar que existe heróis na Bíblia como Davi, como Abraão. É você mostrar que existe um herói como Jesus Cristo, e falar para elas que não existe outra referência melhor, que Deus é um pai. Por mais que ela chegue aqui, você entrega o teu filho e o teu esposo não esteja presente, ela não tem um pai presente, nós precisamos revelar a essas crianças um Deus como nosso pai. E como é que elas vão ouvir se não tem quem pregue? Eu não quero estar no infantil. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Recepção. Parece bobagem tomar conta dos carros. Parece bobagem, mas é o reino de Deus.
tomar conta do som, enrolar um cabo, mexer, carregar uma caixa. Parece bobagem, mas é o reino de Deus, porque nós estamos construindo algo que aponta para a eternidade. E cada suor, cada lágrima, cada sonho que você vai depositando, cada passo de sacrifício que você vai dando, o Senhor vai te honrar e Deus vai te prosperar de uma forma tremenda, porque Deus entende que teu esforço é uma semeadura, é um plantio, e você vai colher 7 vezes. Você crê e recebe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O propósito dele é habitar no meio do seu povo, salvar um povo, onde a sua glória seja manifesta. Estamos aqui para ser esse povo. Ele quer se regozijar no meio da sua igreja. Ele tem uma grande história para você. Redefina as suas prioridades. Busque o reino dos céus. Porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar uma reconciliação urgente. Sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho. É necessário ter uma consciência de amor. Amar é sacrificar, amar é nutrir, é proteger. Quando eu digo eu amo você, eu quero dizer, eu estou pronto para atropelar o meu ego. Olha para a pessoa do seu lado e fala: eu te amo. Quando eu falo eu amo você, eu estou dizendo, eu estou pronto para atropelar o meu ego. Ainda que eu tenha alguma desavença com você, eu preciso olhar para você e amar. Eu sempre falo, eu procuro não tornar nada do que acontece na minha vida pessoal. O problema é que a gente torna pessoal. Você torna o problema com o teu esposo pessoal. Ah, meu esposo deixou a tampa do vaso levantada. Aí você toma pessoal, você se magoa. Não é pessoal, não. É só uma questão de educação que ele não teve lá atrás. Ele não faz para te magoar, não. A minha esposa faz algo que eu não gosto. Vou falar. Eu estou com o microfone na mão, irmã. Viu? Ela tem mania de deixar celular, óculos, tudo em cima da cama. Só que ela não deixa em cima da cama assim visível. Ela coloca embaixo do lençol. Ah, eu vou me deitar. Eu deito em cima do celular. Eu deito em cima do óculos. Eu já empenei um óculos dela com esse negócio. Aí ela vem brigar comigo, eu falei: você coloca. Quer ver outra coisa que eu não gosto? Eu não quero os gatos dentro, eu tenho 2 gatos e um cachorro. Eu não quero os gatos dentro do quarto. Por quê? Porque os meus gatos são muito peludos. E de cima da cama eu durmo com o rosto na cama. Não, mesmo que sacuda, fica alguma coisa ali, de pelo. E eu já acordei de madrugada com o nariz, com o olho irritado. Então eu evito de deixar os gatos dentro do meu quarto. Gente, a casa tem 4 quartos. Ele tem espaço para a casa todinha. Mas ela tem que passar e deixar a porta aberta. Eu falo: fecha, Santa de Deus, fecha a porta. Irmã, fecha a porta. Filha de Deus, fecha a porta. E ela não, isso é todo dia. Isso irrita. Mas eu não posso entender que é pessoal. Ela está deixando a porta aberta para poder te magoar, te ofender. Não, não é pessoal, não. É só um desligamento dela, um problema mental, alguma coisa assim. Desabafei. Alguém tem uma vaga na sua casa para eu dormir lá hoje? Engajamento social. Não torne o problema que você tem com seu irmão como pessoal. Não torne. O amor prevalece. Porque eu a amo independente do meu ego. O meu ego diz: fica com raiva.
Não, meu amor diz, não torna pessoal. É além. E aí a gente vai se corrigindo. Fizemos 30 anos que namoramos esse ano. Esse ano agora, em junho, esse mês, a gente vai fazer 26 anos de casado. Olha aí. E ainda tem essa questão de uma porta. Que você fala assim, o Alessandro sabe o que é essa luta, ele sabe. Engajamento social. Ser um servo além das quatro paredes. Precisamos engajar para a sociedade e revelar Cristo. Não precisa colocar não, o Igor. Lá em Colossenses 1:27 fala assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Eu vou passar 10 minutos, porque a gente começou 10 minutos atrasado. Só por causa disso. Tá bom? Cristo em vós é a esperança da glória. Que cristão você é na segunda-feira? Que aqui dentro é fácil. Qual é o cristão que você é em casa? E o último ponto, humildade cristã. Tem que ser algo espiritual, habitual. A humildade deveria ser comum entre a gente. Quando o orgulho ele entra, ele destrói qualquer família, qualquer igreja, qualquer sistema. A maioria dos divórcios se dá pelo orgulho. Humildade não tem a ver com insegurança pessoal. Para pessoas inseguras, sem segurança, uma pessoa segura, confiante, ela pode passar uma imagem de arrogante. Vencemos pela graça de Deus. É um favor imerecido. Nada tem a ver com o que vem de nós, porque vem de Deus. Tudo se resume na graça. Lá em Provérbios 16:5 fala: o Senhor detesta o orgulhoso de coração, e sem dúvida ele será punido. A Bíblia fala isso: o Senhor detesta o orgulhoso. Existem pessoas orgulhosas que Deus quer tratar esta noite. Na realidade, todos nós, em algum momento, temos algum orgulho. Todos nós manifestamos algum orgulho em algum momento. E a Bíblia fala: o Senhor detesta o orgulhoso de coração. Em 1 Pedro 5:7 fala: semelhante vós, jovens, sejam sujeitos aos idosos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo. E ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ele no seu tempo vai se exaltar. A humildade, ela lhe protege, é um manto. A humildade te protege, é uma capa de proteção. Tem gente que prima pela religiosidade. A religiosidade leva ao orgulho. O pastor falou hoje sobre a justiça dos fariseus. Ali o orgulho habita. Quando ele fala: excedei muito a justiça dos fariseus, excedei em grande quantidade a justiça dos fariseus, ele está falando: sai da posição de orgulho e vá para a posição de humildade. Se você fizer isso, você já quebra todo padrão de religiosidade na sua vida. A mudança, ela tem que ser radical. Nós temos que nascer de novo, é um processo de regeneração. Tudo que Deus quer usar, primeiro, todos que Deus quer usar, todos, primeiro ele vai te reduzir ao nada. Ei, se você está sendo quebrado, é porque Deus está te reduzindo para te usar. Eu quero terminar com essa frase: Deus é expert em fazer uma bagunça em uma mensagem. A bagunça que está na tua vida vai ser a mensagem que Deus vai usar para salvar as nações. Vamos ficar em pé.